O Mesa de Ogães, mais uma vez, caminhou e está muito agradecido pelo professor Beniste estar nos recebendo aqui na sua residência. Então não há como não deixar isso registrado, professor, pela sua gentileza e abertura para com o programa Mesa de Ogães e de nos receber. Professor, nós gostaríamos hoje de falar sobre um assunto que eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanham o Mesa de Ogães desconhecem, que é sobre o Homolocô. O que o senhor pode nos falar sobre o Homolocô? Bom, o Homolocô é uma forma de ritual parecido com a da Umbanda, não exatamente, mas da mesma forma, né? Não é realizada da Umbanda, com pretos velhos, exus, pombagiras, né? E tem uma história muito rica, muito antiga, né? Nós falamos do Homolocô, temos que reportar para o início do século passado, com a vinda dos bancos para o Rio de Janeiro, e eles tinham uma característica, eles acreditavam na participação dos espíritos dos seus ancestrais para orientar as pessoas, né? Então, essa forma de participação começou com aquela prática da cabula, né? A cabula era um ritual que se fazia naquele tempo, né? Quando os negros, mesmo escravos, mas eles fugiam para o meio das matas e se reuniam para fazer mesas e fazer as conversações com as formas de espíritos que eles acreditavam. O Tata Rompe-Mata, o Tata Pedra Negra, os Camanás eram os participantes, né? O Ganga era o chefe, eles ficavam conversando, dos espíritos participando ali. Então aquilo foi com o tempo, foi se desenvolvendo, com a participação da sociedade branca, começando a aprender certas práticas de outras religiões e foram se adaptando umas às outras. O que se faz o Homolocô, o que foi feito o Homolocô na década de 50, 60, não é exatamente como se fazia no início do século passado. Era tudo muito diferente, porém a característica era uma só, né? Então eles acreditavam muito nessa participação dos seus ancestrais. Eles davam o nome de Unculo. Unculo eram os ancestrais falecidos. Baculo eram os ancestrais no plural, entre eles, né? E na Umbanda era muito comum chamar de Baculo de Pemba, né? Baculo de Pemba, porque a letra L, falada por eles, tem um som de R. Por exemplo, moleque, mas eles falam mureque. Sim. Mas não é moleque, né? Então Baculo ficou Baculo de Pemba. Então esses Baculo de Pemba eram os espíritos ancestrais que conversavam com ele. E o que fez aproximar-se com a participação do Preto Velho na Umbanda. Preto Velho. Interessante que naquela época eles não falavam negros. Eles usavam a expressão branco e preto. Os brancos, pode ver na literatura, brancos e pretos. Pretos e brancos. Daí a palavra pretos velhos. Sim. Deve ser negros velhos, mas eles falam pretos velhos, não é isso para definir? O senhor falou no início que o Homolocô tem uma origem banto. E essa palavra Homolocô, ela tem origem banto ou ela é de origem nagô-iorubá? São expressões que surgiram na época, que surgem na época para definir alguma coisa. São expressões que surgem, né? O Homolocô pode ser Homo-Ocô. Ocô quer dizer fazenda, a roça, fazenda, porque eles se reuniam no meio do mato. Os filhos que se reúnem no meio do mato, os roceiros, se afastam para se reunir debaixo de uma árvore e ali fazer os seus rituais escondidos, né? Mas outras pessoas também acham que essa palavra Homolocô vem de louco, né? Que é o mesmo iroco. O mesmo iroco do que é o louco do Jeje. É a mesma entidade, mas com nomes diferentes. Por que razão? Porque toda a palavra Iorubá que é aceita pelo povo Jeje, ela sofre uma transformação. Ela perde a vogal inicial e a letra L se transforma em R. Né? Se transforma em L. A letra R se transforma em L. Então o Iroco perdeu o I e a letra R se transformou em L. Então ficou louco. É o mesmo Iroco do Jeje. A palavra Ifá no Jeje é só Fá. Ogum, Gum.
não tem o O, então perde a vogal inicial. Sim, sim. A palavra orixá perde a letra O e perde a letra R. O R se transforma em L, porque é Lissá, é uma divindade. Então tem essas características, né? Sim, linguística, na verdade, né? de repente, é a mesma divindade com diversos nomes. Isso é muito comum acontecer. Então, no meu entender, a Homolocô vem de Homolocô, o povo da roça, os roceiros que se reuniam. Muitos querem inventar outra característica, mas não tem outra forma. A forma mais prática seria essa. A forma de se pronunciar, se dizer entre eles. Né? Mas o Homolocô, ele não se confunde no decorrer do século passado com a Umbanda, e o Homolocô é uma consequência, ou melhor, a Umbanda é uma consequência do Homolocô, ou esses rituais correm paralelos? A Umbanda é uma consequência do Homolocô? Pode ser, né? Porque na verdade o Homolocô é muito antes que a Umbanda. Na verdade, vou voltar a falar, a figura do Preto Velho foi muito importante nessa caracterização. Preto Velho pertence a uma linha das almas, não é isso? Sim. Linha das almas. O que é a linha das almas? O caboclo é alma, mas não pertence a esse grupo, não é verdade? Sim, sim. Linha das almas, o caboclo não é alma. É porque existe uma forma de culto anterior em que existia a participação de certos espíritos que nesse ritual chamado Sacanga, eram espíritos diversos, de diversas formas, que as pessoas se reuniam ajoelhadas em volta no chão e esses espíritos incorporavam arriados com um cajado na mão, batendo na mão. Tem até uma cantiga dessa época, grum grum grum, como grum grum nhanha macamba velha, como grum grum nhanha, grum grum, como grum grum nhanha macamba velha. Eram os espíritos que ficavam andando assim, meio arqueados. Sim. Por esse motivo que os pretos velhos têm essa característica de andar arreados. Então os pretos velhos passaram a fazer parte, essas entidades, dessa linha das almas com o tempo. Linha das almas, a figura do preto velho. Mas nas almas você também fala nas almas do cativeiro, as almas do suicídio, as almas do sofrimento, as almas da vitória, não é verdade? Sim. Na obrigação. Essa é a linha das almas que o preto velho faz parte, né? Assumiu esse ponto, entendeu? Então essa figura do preto velho foi absorvida por esse ritual Homolocô, porque os grupos bantus tinham essa característica de se orientarem por seus ancestrais e juntamente com os índios, que com o tempo passaram a ser denominados de caboclo. E caboclo é uma mistura do branco com o índio, né? Então o caboclo passou a frente. Então, a história da Umbanda tem muita importância com relação aos caboclos e os pretos velhos. Eu digo isso porque, a partir de 1863, deu entrada aqui no Rio de Janeiro aquele culto espírita. Sim. Os franceses que vieram para o Rio de Janeiro trouxeram essa modalidade de culto. E na época foi muito estudado por cientistas, universitários, estudiosos, como uma arte diferente, curiosa, né? De manifestação das mesas falantes que for. E posteriormente foi Bezerra de Menezes que veio organizar tudo isso e dar uma forma, vamos dizer, religiosa a esse culto, né? Muito bem, então criaram os centros espíritas para a manifestação de entidades. Porém, começaram a surgir médiuns e que se manifestavam com espíritos de índios e de pretos. E eles não aceitavam a manifestação de pretos nem de índios. Já havia intolerância naquela época, né? Porque ele dizia o seguinte: por que essas pessoas vão nos orientar? Porque foram escravos, submissos, não tinham essa inteligência toda, achavam, mas acontece que não, agora eram espíritos. Sim. De outra sabedoria, né? E nós recebemos muitos escravos para o Brasil, pessoas de extrema sabedoria, conhecimento, mas a visão era essa, né? Sim. Então eles não deixavam participação. O que fizeram? Essas pessoas começaram a se organizar em grupos espíritas, mas com a manifestação de pretos velhos, de caboclo, que viria a surgir mais tarde a Umbanda. Mas isso já se fazia nos rituais da Homolocô, com a participação daqueles ancestrais que nós falamos de Bacuro. Sim. E os índios também, porque os negros eles eram muito ligados aos índios, porque muitos escravos negros, quando fugiam das senzalas,
iam por dentro do mato, eles se acobertavam nas palhoças dos índios, se afastavam e os índios recebiam eles. Mas, primeiramente, os índios queriam saber se eles realmente, porque nunca tinham visto pessoas de cor negra, né? Então eles achavam que era pintura, então eles passavam uma zeba para ver se aquilo era pintura, podia ser branco, né? Ou preto, para poder ficar se prevenindo, mas verificaram. Então se deram muito bem que muitos negros se tornaram até chefe daquelas palhoças, daquelas regiões, né? Então eles tiveram muita afinidade. Então o índio, o caboclo e o preto velho foram parte integrante desse novo ritual, o que viria a dar ocorrência ao que seria mais tarde, aliás, o que era também do Molocô, que eles também faziam essa prática, né? De pretos velhos e também de índios. E divindades também, muitas divindades. Que na realidade as divindades do Molocô, algumas têm os nomes do Queto, mas a grande parte delas tem seus nomes apropriados. A Oxum é Sinda, a Inhaçã, Cita, Ogum, Canjira, Xangô, Zambará, Zambará Corombi, Dami Coromborô, Zambará Corombinde, Zambará Corombi, Dami Coromborô, Zambará Corombi, esse é um ponto de Xangô. Então tinha essas características. O Molu também, quando o Molu incorporava no ritual de Molocô, era algum aviso de alguma coisa ruim que poderia vir a acontecer. Então, quando existia o ritual desse dia do Molocô, eles diminuíam as luzes, o atabaque batia em surdina e a pessoa que se manifestava com essa entidade ficava arriada no chão e descobriam com lençol e colocavam um dendê na boca e cantavam pontos de misericórdia, porque podia ser um aviso de que alguém poderia vir morrer ou adoecer. Compreendo. Essa prática era comum do Molocô. Sim. Do Molocô, né? Tinha esses momentos, né, muito interessantes, né? O senhor vivenciou essa época? Vivi para falar isso, não é estudando, não estou participando. Na verdade, você para entender de kardecismo, de umbanda, de candomblé, você tem que participar. Não é de você estudar do lado de fora. Os estudiosos, antropólogos, quando eles falam de candomblé, do lado de fora é uma coisa, mas você tem que participar. Eu participei, sim, eu tinha minha caminhada religiosa, começou do kardecismo, por questões de doença, operação espiritual, e aquilo me provocou a vontade de estudar o que é isso. Assim, aí começou de comprar livros, estudar, ler pra caramba, né? E as perguntas foram surgindo que me levou a Umbanda, de perguntar as coisas de Umbanda, orixá, aquela coisa toda. E o Molocô foi um momento que eu achei muito gostoso, achei o Molocô bom. Sempre gostei muito, né? E participei do Molocô em uma casa muito importante, no Madureira. Gerson de Xangô. Me dei muito bem com ele, entendeu? Participei, aprendi muito ali dentro. Mas eu consegui conhecer os personagens que praticavam o Molocô, que também é muito importante, né? O Molocô tem uma história muito rica dos seus personagens, o Zé Spinelli, o Landino do Cobra Coral, o Tancredo da Silva Pinto, né? O Gerson, como eu falei, a Maria Carambola, e vários personagens antigos, o Djalma de Lalu. O Djalma de Lalu, ele é o Molocô. Né? Eu me dei muito bem com o Djalma de Lalu. O Djalma de Lalu era conhecido como o homem que sabia de tudo da religião. Ele conhecia todas as casas, todas as pessoas e o que as pessoas eram. Era um verdadeiro Exu informativo, sabia realmente tudo. E o Dona Dila, falecida Dila, era de um Molocô. Aliás, quando houve a diáspora baiana para o Rio de Janeiro, para sobreviver devido às dificuldades em Salvador, na Bahia, muitos vieram para aqui não para abrir suas casas religiosas, mas para a sobrevivência, mas na questão de fazer um rebote aqui, a reza dali uma coisa ou outra, acabaram abrindo as suas casas religiosas, né? Muitos deles vieram aqui. E uma das fontes muito importantes para absorver, para ter suas pessoas dentro, foram pessoas do Molocô. A Dona Dila era uma mocinha, foi feita e iniciada, mas os pais dela eram da casa de Podabá, do Podabá, né? A Quissinobaú, né? A mãe de santo.
era do Podabá, mas ela era do Molocô, né? Eu conversei muito, conheci uma figura maravilhosa, mãe de Bandila, né? O Djalma Lalu também era de um Molocô, né? Sempre praticou Molocô, embora feito no Jeje, né? O Baganju também, essa atual também era de um Molocô, e eu tantas outras pessoas, né? Aliás, o Djalma, ele era de um Molocô, porém, falando de Djalma, tudo bem, ele era de um Molocô, era guarda civil, parece, né? Então, mas ele começou a passar mal, levaram ele para casa do Tatá Pumutim. E foi iniciado por Tatá Pumutim. Mas ele recebia, ele virava com Exu Lalu. Exu Lalu. Exu Lalu. E ele foi para a casa do Tatá Pumutim e foi iniciado. Mas no dia do nome, quem deu o nome foi o Exu. Ibaralonã. Ibaralonã foi o Olucó que a entidade do Djalma deu. O Tatá Pumutim, mas ele para Oxóssi. Como é que o Exu pulou na frente e deu o Olucó? Isso é histórico, né? Histórico, né? Claro que é. Sim, sim. Não conto. Não é verdade, né? Isso faz parte da história da religião. Sim, sim. O Tatá Pumutim ficou aborrecido, mas não é que pode, aí tudo bem. Ó, tudo bem. Não, mas acontece que eu sempre tive o Exu falando que queria ficar, tá bom, você vai ficar. Na obrigação de 7 anos, você sai fora e vai voltar ao Oxóssi, tá bom. Quando deu 7 anos, mas se eu fiquei até agora, eu vou ficar para sempre, e acabou ficando, né? Sim. Então, o Djalma tinha um ritual Jeje lá na casa dele, né? Aquele dia que era na Gogodum, né? E, porque fez a obrigação depois com o Dona Dila, né? Então, dizia que era no Gogodum. Tudo bem, interessa. Mas aí então ele fazia as suas festas de Pai José, que ele tinha Preto Velho, tudo isso. Isso tudo ligado ao Molocô. Molocô. Ele nunca largou o Molocô, mas era do ritual Jeje, né? Então, o senhor, como conhecedor da língua, tanto Iorubá, como até também do Banto, as cantigas de Molocô que o senhor conhece, tem elementos somente Banto ou tem elementos Nagô também em Iorubá? Todos. As cantigas você fala em português, uma mistura de português, uma mistura de português, uma mistura de diversos idiomas, que muitos idiomas eu não consegui traduzir porque eram muito. Porque o Molocô, ele absorveu muita cultura do Angola, do Queto, né? Lunda Quioko e também Cabinda. Então são diversos elementos que posicionaram ali. Então falavam idiomas misturados, que para você traduzir hoje em dia é muito difícil, né? Sim. Por exemplo, cantiga de Xangô. Aê, Onirá, Cutunga de Bongo, Yotangulinga, Munganga, aê, Bangaê, Onirá. Aê, Onirá, vamos chamar Xangô no Paranga, vamos chamar Xangô, Onirá. E assim por diante. Assim. E outras tantas cantigas que se canta. Da Oxum, Sinda. E mamãe, não. E mamãe, dizemina mutumbá, tamborete, furamatete, coromborô, dizemina batá. É as cantigas de Oxum, que tem de Xangô, Canjiraê, Canjirá, Bandamunamê, aí Canjirá, Banjiraê, Canjirá, Bandamunamê, Canjirá. Então tem muitas cantigas. Sim, sim. O Molocô é uma forma religiosa que fala muito, tudo é cantado. É um tal de ter ponto riscado para as obrigações e tudo muita cantiga. Tudo é cantado. Qualquer obrigação que se faz no Molocô, entendeu? Tudo é feito com cantigas. Isso é muito interessante. E muitas cantigas que nós conseguimos traduzir, como eu falei, e uma mistura de português com certas palavras do ritual banto, do Queto. Não podemos diferir. O porquê de tudo isso? Porque houve uma interligação entre todos os negros africanos que aqui chegaram de uma forma geral, porque é uma característica muito importante. Quando os negros africanos vieram para o Brasil, eles ficaram localizados numa senzala só. Você já imaginou negros de diversas regiões, com diversos idiomas, numa senzala? Como é que eles se entendiam? Sim. De que forma eles podiam conversar? Não tinha condições. Aí então criaram o dialeto das senzalas, em que eles poderiam conversar entre si com dialetos criados por ele. Isso é muito difícil você traduzir tudo, mas foi uma forma.
uma forma que surgiu espontaneamente. Sobrevivência, né? Uma forma espontânea, exatamente, espontânea sobrevivência. E houve aquele sincretismo católico que não se impediu que eles pudessem criticar, porque na verdade eles nas senzalas, eles queriam reverenciar a sua entidade, então não, nós vamos cantar para Inhaçã, em homenagem a Santa Bárbara, nós estamos cantando para Santa Bárbara, nós estamos cantando para Inhaçã, mas os homens lá não sabiam os idiomas. Então o sincretismo foi muito importante para a sobrevivência do culto a certos orixás nesse período. Entendeu? E depois passou a confundir um pouco, mas o candomblé sabe distinguir orixá e santo católico. Embora o santo católico possa determinar um dia de uma festa, mas ele não vai influenciar o ritual que é feito da casa de candomblé. Sim. Ele pode determinar o dia da festa. Agosto é mês de Omolu, e dezembro é de Inhaçã, de Oxum, tem essas coisas todas, né? Mas não interfere no ritual. Isso foi muito importante, por quê? Porque foi mantido o idioma cantado nos candomblés. Se o que fosse cantado nos candomblés houvesse interferência do nosso português, poderia haver modificações. Então no candomblé tudo se canta. No Angola é o quimbundo, né? É o quimbundo. As cantigas em quimbundo não tem em português. No Queto é em Yorubá, né? E assim por diante. É o que funciona e que permitiu manter viva essas histórias, essas realidades religiosas. Professor, ainda voltando um pouquinho no Molocô, não sei se o senhor vai poder me explicar no início, né, do Molocô, como o senhor falou, no início do século passado. Mas dentro do conhecimento que o senhor teve, a sua vivência, ele tinha uma iniciação, um ritual de iniciação, cargos, graus? Claro, uma ganga, né? O ganga fazia as engiras, né? Engira, que ficou gira de Umbanda, engira, vendia engira, não é isso? Tinha os seus rituais todos, tem os seus chefes, dirigentes, que era o ganga, né? E tinha essas cotas, as sambas, os cambones, colofé e assim por diante, tinha uma hierarquia religiosa. Cambones, colofé? Cambones, colofé. Olha, como houve essa interação entre um idioma... Exatamente, né? As Gebonãs eram nomes dados no Molocô, entendeu? Se tem referência de uma outra forma religiosa, não importa, mas era o que era falado nessas casas, né? Era dessa forma. Então tem a hierarquia. A iniciação, ela ocorre claramente, né? Quando a pessoa tem que ser iniciada, o candomblé, o Molocô não raspa. Sim. Faz a coroa. Entendo. Né? A pessoa que vai se iniciar, primeiramente vai fazer tirar a mão de vumbi, né? Aquele que vumbiê, aquele que vumbiê, aquele que vumbi, ser cantado, né? Para tirar a mão de vumbi, né? E depois fazer o ponteamento no corpo da pessoa toda, riscando ponto com ponto. Obrigação para as almas. Também é e obrigação para isso. Todo terreiro do Molocô, ele tem o seu barracão central ali dentro, mas do lado direito, quem entra é a casa das almas. Do lado esquerdo, a casa de Exu. Então vai ser obrigação para Exu, primeiro obrigação para as almas, depois para Exu, e depois ele vai fazer um recolhimento interior, vai descarregar cantando ponto de misericórdia. Tudo é cantado, tudo é cantado. Ponto de misericórdia quer dizer pedir licença, aquilo que será feito no corpo da pessoa. Vamos lá. Então, 3 pontos de misericórdia. Trudilê, mamãe, trudilê, papai, trudilê na coroa de Oxalá, trudilê, papai, trudilê, quimbutimã, na coroa de Oxalá, quimbutimã. Comalemie, já virou gangazumba, comalemie do seu pai, comalemie de sua mãe, comalemie, já virou gangazumba. E faz ponteamentos de proteção do corpo da pessoa, que não é cortar nada, se riscar pontos cantados. Tá preparando aquele corpo. Exatamente. Pode deitar em cima de folhas, e depois tem banho de folhas, tem as comidas votivas. Aqui geralmente dura uma semana. Certas casas fazem assim. Quem faz a saída é o caboclo. O caboclo sai, risca o seu ponto, canta a sua cantiga, risca o seu ponto, canta a sua cantiga. O Djalma de Lalu, ele cantou uma cantiga quando fez a iniciação, me lembro aqui, ele cantou uma cantiga, não me lembro agora.
ele cantou uma cantiga, eu não consigo me lembrar agora. Então existe a cantiga que se canta. O caboclo mesmo canta. O caboclo que canta a cantiga dele, exatamente. Sim. E risca seu ponto, entendeu? Ele risca seu ponto e canta. Tudo no Omolocô é cantado, existe cantiga para tudo. Então esse é o ritual. E tem as suas cerimônias que se fazem anualmente para certas entidades que a filha é feita. Mas o filho de santo é iniciado em um orixá. Exatamente. Ele é iniciado em um orixá. Em orixá. Mas quem sai é caboclo para dar o nome, da sunda dele. Suna ou Sunda. Sim. Suna ou Sunda. É uma espécie de um orocó, que ele vai dizer. Quem vai dizer orocó é o caboclo. É o caboclo que vai dizer orocó. O caboclo a entidade muito forte no orocó, e o preto velho também igualmente tem o preto velho. Agora o Omolocô também tem as suas características, né? Não sei se você se lembra que antigamente, quando alguém ia visitar um terreiro, ele era recebido com uma bandeja, não tem isso? Não tem? Tem bandeja, sim. Né? Isso é coisa de Omolocô. Quando chegava alguém, um visitante no terreiro, um dia de festa que for, aí vinha a Gibonã com uma bandeja contendo pemba de Oxalá, pemba de Angola, dendê, obi, orobô, um copo com água, copo de bebidas dos orixás, ou cerveja branca, ou cerveja preta, tudo, e um copo d'água, numa bandeja, debaixo de um alá carregado por 4 pessoas. Chegou na porta, recebe a pessoa que chegou ali, vai se utilizar de alguns elementos daquela bandeja para fazer um descarregamento ou até jogar, porque também o jogo está ali dentro. Sim. Mas não joga, vai jogar, se quiser jogar, joga. Então vai despachar a rua, né, com a pemba de Angola. Pemba de Angola era uma pemba, é um pó preto extraído das madeiras que se faz das comidas de santo. Aquela cinza é a que é a pemba de Angola, porque ela absorve o elemento terra, as forças das árvores para trazer para as pessoas. Então eu dou o nome de pemba de Angola. Então a pessoa vai entrar, despacha a rua com a pemba de Angola, sopra para os lados, para trás, e para entrar sopra a pemba branca de Oxalá. Ele vai entrar, vai agradecer, vai agradecer aos jogantes, depois ao Endá, porque tem a cantiga, Endá, diz o povo de Minas, Saravá o Endá, quando chega no reino, diz o povo de Minas, Saravá o Endá, Endá, quando chega no reino, Endá é o altar. O altar. E depois vai cumprimentar o pai de santo ali e vão lá. Saravá miô, 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 saravá miô. Quando chega no reino, saravá miô, 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 saravá miô. Pelo dia de hoje, saravá miô, miô. Tudo cantado. Ele quer saber o nome da pessoa, quer saber o nome, pergunta. Mas é bom que a gente vai puxando da memória. Então ele vai, o pai de santo pergunta o nome dele cantado, né? Então o grupô dele, o nome dele, né? Gente, quando chega no reino, toda povo quer saber seu nome. Sacuçarambaleme tem mironga, tem mironga. Gente, quando chega no reino, toda povo quer saber seu nome. Ele chama Sacuçarambaleme tem mironga, tem mironga. Aí ele canta a cantiga do santo dele lá. Sim. Tudo é cantado, tudo é cantado. Essa erro de concordância em português com verbo é muito comum. Sim, sim. Até na Umbanda, no Candomblé. Às vezes você quer consertar essa concordância. É verdade. Aí não dá certo a cantiga. É verdade? Entendeu? É uma coisa interessante, né? Então tem essa característica, né? Então tudo é cantado no Omolocô, né? Eu até posso lembrar que no Omolocô tinha uma cantiga, não sei se você deve conhecer, canta na Umbanda. Quem guelê, Xangô. Sim, cantamos na Umbanda. Ele é filho da cobra coral, é isso? Quem guelê, Xangô, ele é filho da cobra coral. Olha preto que está trabalhando, olha branca que está... Mas a cantiga não é essa. Essa cantiga foi cantada pelo Orlandino, sim,
da Cobra Coral. Ele tinha terreiro em Belfort Roxo. Orlando do Caboclo Cobra Coral. Orlando. A cantiga é essa. Gente, não. Quenguelê, gangoma, na terra de cobra coral. Quenguelê, gangoma, na terra de cobra coral. Olha o preto que está trabalhando, olha o branco que está... É que tinha alguém estranho na plateia. Sim. Porque naquele tempo havia assim, muita desconfiança do público, da plateia que tinha ali, entendeu? Então, quando chegava alguém diferente de dentro, cantava. É preto, calunga, todo mundo é preto, calunga, eu também sou preto, calunga, todo mundo é preto, calunga. Então tinha cantigas assim, de aviso, que com o decorrer do tempo, muita gente passou a usar aquilo como ponto de demanda. É um sotaque, que na verdade não é nem demanda, eram pontos de aviso, né? Para alguém ficar alerta que... Quenguelê no calunga, quenguelê no calunga, quenguelê no calunga, quenguelê no mamãe, quenguelê. Tem muitas cantigas, já estão esquecidas. Sim. Mas eu sempre tive tudo escrito, né, direitinho. Então essas cantigas foram assim modificadas com o tempo. A folha que mata e cura, se chamasse culta, a folha que mata e cura. Então tem esses cânticos de aviso, de provocação, entendeu? Até provocação para a entidade incorporar. E no decorrer do tempo, essas cantigas passaram a servir como ponto de demanda até no Candomblé. Agora eu falei, todo o orixá, quando vem, o caboclo vem dar um nome e canta a sua cantiga, mas cantiga que ninguém conhece. Como gira o sol, como gira a lua, como gira o sol, ele vem, é o caboclo girassol. Então tem as cantigas de certas entidades que foram cantadas pela primeira vez. E no decorrer do tempo, elas foram usadas para todos os caboclos, sim, né? Sim. Todos os caboclos. Isso é muito comum acontecer. Então eles cantavam uma cantiga que ninguém conhecia. Então esses pontos antigos, que nós hoje em dia pouco ouvimos nessas casas de Umbanda, porque existem muitos pontos modernos, mas eles têm, esses pontos de Umbanda, eles possuem história para contar. Eles contam a história da religião. Se você souber entender, quando ela foi pronunciada a primeira vez, existe algo que aconteceu naquele momento para poder ser cantado. Isso é muito importante. Muito significativo, né? Exato, para conhecer a história da nossa religião. Essa é por aí. Em relação aos atabaques, eram 3 atabaques também? Todos os toques eram com a mão? Todos os atabaques, exatamente. Olha, eu tenho, até deixei aqui para mostrar para vocês, mano. Eu tenho uma gravação original de 1930. Você não estava aqui, nem eu estava aqui. 1930. Cantada pelo Ogan Eloy. Ele é filho, ele era filho do Molocô, filho de tio Maurício, que tinha terreiro na Piedade. Como é que eu guardo isso tudo, né? Conversa vão surgindo, você vai se lembrando, porque está tudo na memória. As gavetas vão se abrindo. Está tudo aqui dentro, né? É novo um computador, né? O computador guarda tudo, né? Mas está tudo, então, tio Maurício, né? Então ele foi convidado para cantar gravar a cantiga em 78 rotações daqueles discos antigos, né? Que antigamente era de um lado só e depois ficou dos 2 lados, né? Ele cantou a cantiga de Ogum. Eu tenho esse o disco aqui, podia até mostrar aqui, não sei como. Mas ele cantou a cantiga de Ogum naquele tempo. E nós podemos perceber o ritmo dos atabaques. Não tinha repinicado como tem hoje em dia, essa cor de bater, esse floreado, não tinha nada disso. Era tudo aquele marcação. E que você podia ouvir a cantiga. E você vai em muitos terreiros, às vezes, você quer ouvir a cantiga, você não consegue, o barulho está batendo tão alto que você não consegue aprender aquela cantiga, né? Entendeu? Então tem essa característica também muito interessante, né, de analisar, né, esses pontos cantados no ritual e que a Umbanda absorveu muita coisa. Muita coisa, né? Muita coisa, claro que absorveu muita coisa. E é certo isso, claro, não deixou morrer nisso, as coisas não morreram, entendeu? Porque o Molocô praticamente hoje em dia, a pessoa não está praticando em toda a sua essência, né? Gosta daquilo lá, lembranças, mas não sabe exatamente fazer tudo aquilo que fazia, né? Sim. Muita gente passou por Candomblé, outro ficou Umbanda e ficou assim a coisa meio misturada, né? Professor, e hoje, na atualidade, o senhor tem conhecimento de casas que ainda continuam praticando esse Molocô que o senhor falou aqui no decorrer da nossa entrevista?
Eu queria me lembrar, Cantiga, da gravação. O primeiro disco gravado, vou botar a gravação, tá? O primeiro disco gravado com pontos de candomblé umbanda é de 1930, é esse disco que eu tenho aqui, né? Até com a capa original. Bom, esse é o primeiro disco gravado de pontos de macumba, candomblé, não existe nada anterior a esse. O J.B. de Carvalho dizia que o primeiro disco gravado foi ele que gravou o primeiro disco, mas não foi. Esse foi gravado em agosto de 1930. E o do J.B. de Carvalho está aqui, é o segundo ponto, que ele fala sobre o Caboclo Viramundo. O Caboclo Ventania Viramundo está aqui. Esse é o primeiro disco. E que fala sobre Ogum. Ó gente comandando o Aie, a gente comandando o Aie. Ele chama Capitão do Aie, ó gente comandando o Aie. Esse é o ponto cantado aqui, esse é o ponto de Ogum. A gente comandando o Aie, esse seria o Ogum no caso, né? Sim. Esse é cantado no candomblé. É original, até a capa é original. E depois cantou aqui o ponto do Caboclo Viramundo, mas ele cantou com o J.B. de Carvalho. Um ano depois, eu estive com ele, não, então não é o primeiro é do Eloy. Ele pegava comigo, não, o meu primeiro, não é não, o teu é o segundo. Entendeu? Eu tenho esse disco. E esse ponto do Caboclo Viramundo, você recorda? Sim. E cadê Viramundo, Pemba? Oi, cadê Viramundo, Pemba? Tá na terreiro, Pemba, com seu cambone, Pemba. Viado no mato é corredor, cadê meu mano caçador? Ele é o caboclo ventania, com a sua Pemba, a sua guia. O caboclo Viramundo e o caboclo no Molocô era assim, quando baixava um caboclo, tinha um caboclo irmão, baixava outro. Se baixasse Rompe-Mato, baixava Treme-Terra. Se baixasse Viramundo, baixava Ventania. Era um caboclo irmão. Quando baixava um, baixava outro. Então, no disco cantado pelo J.B. de Carvalho, realmente ele fala em Viramundo e fala em Ventania. Isso era muito comum acontecer. Esses fundamentos aí são praticamente esquecidos, né? Mas isso faz parte da história da religião, né? Sim. E tinha os pontos característicos daquelas entidades, né? Que eles cantavam lá, né? Não, tudo bem. Então esse é o ponto do primeiro disco gravado, tanto de Umbanda como de Candomblé, nada anterior a esse, entendeu? E como vocês veem, está no rótulo aqui, macumba. A palavra macumba passou a fazer parte da história, né? Porque a macumba, na verdade, era um instrumento, era o reco-reco. A macumba é o reco-reco, reco-reco. Então virou a palavra macumba para definir a religião, que incomoda muito, né? Incomoda muito, mas... Tem muitos pontos que falam em macumba, né? Muitos pontos, né? Mas tudo bem, então é isso que, com relação ao Molocô, essas histórias todas têm muito ricas, né? E tudo cantado, muito ponto de demanda, muita história nisso, e que precisa ser revelada para essa gente. Muitos pontos foram transcritos, estão sendo cantados nos rituais de Umbanda, conforme eu disse, né? Mas a origem dele é do Molocô. Isso é um bom material para um livro, hein? Isso aí é uma coisa para mais tarde. Eu já tenho estudos pra caramba sobre isso tudo aí. Sim. Eu adoro escrever, porque você escrevendo, você não perde a memória. Sim. Perde a memória daquilo que você é um bom material. E outra coisa, para você entender, você tem que participar, né? A participação é muito importante para você entender as coisas. Estudar lá de fora não tem nada a ver. Você tem que se entender aí dentro. Eu participei do Molocô, gostei muito, né? Vi muitas realidades, muitas coisas interessantes, né? E que revelam essa evolução da história brasileira sobre essa religião áfrica no Brasil, né? Porque não existe um Molocô na África, nem Umbanda na África, nem Candomblé na África, da forma como é feito no Brasil. São religiões que foram adaptadas aqui à nossa realidade, às nossas necessidades. Porque se nós fôssemos fazer tudo como é feito exatamente na África, não haveria sobrevivência, o candomblé teria terminado, mas aqueles antigos senhores, né, daquela época, aqueles senhores de Bamuxê, de Joaquim e tantos outros personagens, Anassô, se não tivesse adaptado a religiosidade à nossa realidade,
ele não teria sobrevivência. Não fazemos exatamente como fazem lá, né? Nós aqui fazemos roda de Xangô, de Exu, do Olodum, tanta coisa que fazemos, é coisa nossa. Sim. Que foi devidamente adaptada à nossa realidade. Não fazemos o que está lá dentro. Temos história, né? Por isso que eu sempre digo, entendeu? Que quando vem um africano de uma certa região lá, rei lá o que for, deveriam tomar a bênção a nós, nos cumprimentar, né? Em sinal de respeito, por nós termos mantido essa história viva, porque não foi fácil essa religião ser mantida até os dias atuais. Sim. Diante de tantas perseguições, de todos os sentidos, não é isso? Em todos os sentidos, mas conseguimos manter. Um grande custo, né? Conseguindo manter, não é isso? Então o Molocô faz parte da história. Depois a Umbanda também desenvolveu uma atividade muito rica. Porque a Umbanda tem um personagem que eu acho que ele mudou a realidade brasileira, que é o Preto Velho. Bom, o Preto Velho são personagens africanos, né, que vêm arqueados, fumando um cachimbo, conversando, né. Antigamente existe aquele patriarcado em que o homem era o senhor de tudo, né, era o senhor mestre de tudo. As mulheres eram submissas a ele só para fazer filho e cozinhar e fazer filho, né. Então não havia um diálogo. O diálogo não era normal naquela época, entre as pessoas mais novas com as pessoas mais velhas. Os senhores determinavam tudo, né? E a partir daí começaram a surgir o Preto Velho. O Preto Velho é um personagem que tem na casa de Molocô e na casa de Umbanda, né? Que ouve tudo das pessoas com o maior carinho. Fumando ali, ela ouve, mas não pune ninguém. Ele não dá punição a quem quer que seja. E sempre diz, vou te ajudar. Sim. Ele nunca diz, não, eu vou te ajudar. Ele vai ajudar e abraça. Então as pessoas aprenderam a confiar. Isso não existia naquele tempo. Não havia psicólogos para isso. Então as pessoas com as suas coisas mais íntimas começaram a conversar com essas entidades e tudo se modificou na religião através desse procedimento, né? Tanto que, como eu falei no início, né, a igreja começou a mudar o seu comportamento. Antigamente, você, quando fazia um pecado, você ia à missa e tinha que confessar ao padre naquela clausura, confessar os seus erros, e ele dá uma penitência para você fazer alguma coisa e rezar um rosário a vida toda de penitência, né? Isso tudo terminou, porque o Preto Velho simplificou tudo. Eu vou te ajudar através de umas conversas, ele ri, abraça, te dá todo o conforto para você, não é verdade? Ele é muito interessante. Isso mudou o comportamento, né? Mudou o comportamento. E acolhe. Exatamente. Ele mudou o comportamento das pessoas, né? Em ter alguém em quem confiar e conversar as suas coisas mais íntimas, né? A verdade é essa. Eu lembro quando você está com dor de dente, vai ao dentista no médico, chega lá, você não tem mais dor. Porque você está ali dentro, né, cara? A conversa, né? O diálogo é muito fundamental para o ser humano, né? A conversa, né? Professor, hoje o senhor tem notícia de casas de Molocô em funcionamento aqui no Rio de Janeiro ou em outro lugar do nosso país? Tinha a casa que era, que o falecido Tancredo da Silva Pinto, o Tancredo tinha, ele tinha a sua casa lá no Morro de São Carlos, Morro de São Carlos, juntamente com o Virgílio Cipozeiro. Eu estive na casa várias vezes na casa do Tancredo, para ouvir as cantigas que ele cantava, explicar muita coisa, aprendi muito com ele também. Ele tinha um terreiro que tinha lá em Caxambi que ele costumava frequentar aquela casa. Aquela casa ainda existe lá, mas não paga o Molocô como deve, né? Deve ter as casas de Molocô que faz aquilo da forma que eles acham que tem que fazer. Eu vi muitas coisas interessantes aqui, bem íntimas até, você pode até ver. Se eu for falar como é que é o obé da matança que se faz para o bicho, o oferecimento, ele tem que ser pontudo, ele não é arredondado, né? Porque o edé sai pelo bico. Sim. Entendeu? E toda oferenda que é feita para Exu, ela é feita mediante uma esteira de milho. Todo o milho de pipoca que você faz para o Mulu, aquele que não abre, é que vai servir como esteira para uma oferenda que você faz para Exu. Olha só. Isso é o Molocô? Molocô, muitas coisas mais que tem, né? Que sim, da ritualística, né? Da ritualística, né? Claro, é o tipo do... Na deles é isso, né?
aquele milho que não abre e fica com esteira para fazer a matança, a obrigação que se faz para Exu, né? Existem várias formas de oferenda, tipo de oferenda, abre por cima, abre por lado, pelo lado, tudo tem um significado. Claro que tem. Eu não estou contando aqui, mas tem muitas características, né? Existiu alguma casa no decorrer desses anos, no seu conhecimento, que seja... essa casa foi a primeira institucionalizada como uma casa de Omolocô? Foi essa do seu Tancredo? Não, o Tancredo estudou e desenvolveu o estudo, né? Tinha terreiro em Minas Gerais. O Omolocô tinha muito no Rio de Janeiro, só no Rio e no sul de Minas. Porque naquela época vieram muitos negros escravos da região de Angola e Congo para o Rio devido à descoberta das minas, né? Sim. E foi a última fase da exploração das riquezas brasileiras que o Brasil teve como é que se diz? O Brasil ele teve assim um tipo de desenvolvimento através da exploração, ao contrário dos Estados Unidos. A exploração dos Estados Unidos se baseou na população. Eles trouxeram população Sim. de outros países para morar nos Estados Unidos, desenvolver as suas ideias. A nossa foi só para extrair. Só extrair. As riquezas naturais, Sim. o pau-brasil não existe mais, mas tem na Europa toda, não é isso? Aqui não tem quase mais nada, não é isso? Depois foi a tentativa da borracha e as Minas Gerais, que as Minas Gerais eram montanhas, viraram planície, tanto cabucar aquilo tudo, né? Então, os portugueses não tinham a ideia de construir nada para poder produzir. Tudo vinha de fora, trazido pelos franceses, pelos portugueses. Nós não tínhamos essa ideia de como explorar, desenvolver um país através desse tipo de trabalho. Não aconteceu. Então, esses negros vieram para aqui nessa época, então o Omolocô tinha muito no sul de Minas, né? E no Rio de Janeiro, depois para São Paulo, outras regiões, mas o Rio de Janeiro é que deu realmente, cresceu bastante através do Tancredo, né, e outros tantos. Professor Benite, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Eu tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui o resto da tarde falando sobre essa sua experiência, sobre essas suas pesquisas, mas não podemos. Então eu não tenho palavras para agradecer, né, essa sua gentileza de ter nos recebido aqui, recebido Mesa de Ogãs. Essas suas informações, com toda certeza, são preciosíssimas para que as pessoas conheçam a história do Omolocô, né? O senhor, como todos sabem, é uma figura de um conhecimento abalizado no que expõe, né? Pela sua história, pelo seu tempo dentro da religião. Então, essas informações, não temos dúvidas, né, que são preciosas e não compor aí, com toda certeza, um pouco do conhecimento dos nossos espectadores, das pessoas que nos acompanham. O grupo de estudos do Braulio Goffman se sentiu extremamente honrado em ter estado aqui por esses momentos, ter ouvido, ter escutado tanta história, tanta experiência, tanta coisa interessante, né, que o senhor nos brindou. E agora só nos resta pedir ao senhor que, se quiser, né, faça as suas considerações finais sobre tudo que foi exposto aqui. Bom, primeiro dizer que eu falei um pouco do Omolocô. O Omolocô tem muita coisa para se contar, para se fazer, participar, não é verdade? E eu acho muito importante essa tarefa que vocês exercem de manter registrada toda essa história através dos personagens que vivenciaram tudo, né? É muito rico. Eu acho que isso que está sendo realizado por vocês será muito importante no decorrer dos anos. Sim. Daqui a 10, 20, 30 anos as coisas vão se modificar, certamente, mas nós precisamos conhecer como é que era a história dessa época, né? Porque nós não tínhamos dos nossos, aqueles que nos antecederam aqui no Candomblé, pouco se falava-se pouco, né? Todo mundo tinha medo de falar, contar suas histórias. Mas o senhor é o precursor disso tudo. Nós estamos só seguindo, nós estamos seguindo só na sua trilha. Sim, claro, mas
claro, vocês estão fazendo um trabalho riquíssimo de fotografia, nós conhecemos, né, as pessoas, né? Eu acho que isso aqui é muito importante e deve continuar. O Candomblé Molocô realmente faz parte da nossa história, vocês tinham um tema muito interessante, e eu fico muito feliz de poder passar um pouco que eu vivi e que eu me lembro, porque as coisas vão sendo esquecidas, né? A verdade é essa, então precisam ser guardadas. Então eu quero parabenizar vocês, o Jaçanã, por essa tarefa que vem exercendo, trabalhosa, é trabalhoso, né? Mas faz parte da nossa história e é absolutamente necessário. Então, um abraço para você também. Ok, professor. Muito obrigado. Tá? Obrigado. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Quem é de boa noite. Quem é de abençoa. Abençoa, meu Pai. Meu Pai, algum que lhe abençoe. Então, ora, minhas filhas, vamos cavar. Oi, gente, comandando aí, que me chama capitão do aí. Eu me chamo comandando aí, que me chama capitão do aí. Oi, gente, comandando aí, comandando aí. Que me chama capitão do aí, eu me chamo comandando aí. Oi, gente, comandando aí, comandando aí. Eu me lamba comandando aí, eu te lamba capitão do aí. Oi, gente, comandando aí, quem me chama capitão do aí, comandando aí. Oi, gente, comandando aí, comandando aí. Eu me lamba capitão do aí, eu te lamba comandando aí. Oi, gente, comandando aí, comandando aí. Quem me chama capitão do aí, eu me chamo comandando aí. Oi, gente, comandando aí, comandando aí. Hoje eu me lamba comandando aí, a mente eu te lamba capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Comandando aí, capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Quem me chama capitão do aí, eu me chamo comandando aí. Comandando aí, comandando aí. Eu comandando aí, capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Eu me lamba comandando aí, eu te lamba capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Comandando aí, eu me lamba capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Quem me chama capitão do aí, eu me chamo comandando aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Quem me chama comandando aí, eu me chamo capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Comandando aí, capitão do aí. Oi, comandando aí, comandando aí. Oi, comandando aí.